partir daqui agora é com o nosso professor Sulino, evangelista da nossa igreja. Gostaria de saudar a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Para mim, hoje é um dia de bastante alegria, depois de praticamente 4, 5 anos, voltar a essa tribuna para poder ministrar uma aula da Escola Bíblica Dominical. Um momento que eu aprendi a amar desde que eu entrei na Assembleia de Deus, ou seja, lá se vão quase 14 anos já, né? Comecei na Escola Bíblica lá na Charlau e depois, chegando aqui, o pastor Adalberto me colocou junto com, na época, o pastor Roberto e depois o pastor Claudio Honor, né? E a gente ficou até que nós acabamos indo lá para o centro de eventos. Hoje nós vamos estar falando de uma coisa bastante importante na vida cristã. Como o irmão Luciano falou, nós temos que estar firmados na rocha eterna. Nós temos que estar firmados na verdade. E a verdade é aquilo que eu sinto perante a presença do Eterno. Aquilo que eu creio perante Jesus. Nós vivemos momentos onde somos bombardeados diariamente com várias coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Nós temos que fazer a nossa parte e não usar desculpas para deixarmos de fazer aquilo que é certo. Então nós vemos hoje muitas coisas erradas, como disse lá no livro de Elias, né? Veneno na panela. Nós temos que cuidar disso. Porque isso é o que vem para minar a igreja de Jesus. E quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de dinheiro, esse normalmente tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos. Porque Deus é provedor de todas as coisas. E nós, como cristãos, nós temos que buscar guardar os nossos tesouros no reino de Deus, e não nessa terra. Porque assim como Jó disse, nu vim ao mundo e nu voltarei a Deus. Nós, como cristãos, temos que ter essa certeza. E quando nós vemos esses assuntos aqui, dessa lição, nós podemos ter uma certeza muito clara, que tudo que nós possamos conquistar nessa terra, de nada nos dará proveito. Porque no dia que nós voltarmos para o Senhor, nós teremos que dar conta daquilo que nós recebemos e daquilo que nós fizemos enquanto nós estivemos aqui. Então, é muito importante nós vermos que aqui nessa lição nós estamos falando de coisas que são realmente visíveis no dia a dia. Das igrejas que realmente estão lotadas, aquelas que falam das bênçãos. Eu vou na igreja porque tem um pastor lá que vai pregar e eu vou ser curado. Eu vou naquela igreja porque tem um pastor que vai pregar e eu vou receber uma bênção. Assim como tem aquela outra igreja que vai pregar algo que eu vou lá, vou fazer uma troca com Deus e eu vou receber 10, 20, 30, 100 vezes mais daquilo que eu estou dando. Essas são as igrejas que estão lotadas. Mas a igreja que prega que Jesus salva, que Jesus nos concede o Espírito Santo através do batismo, e que Jesus é o único pelo qual nós somos perdoados, essas igrejas estão vazias, porque o homem carnal quer ouvir aquilo que lhe aprouver, não aquilo que é verdade. Então, quando nós vamos aqui falar de dízimos, ofertas, como moeda de troca, nós estamos entrando numa dessas igrejas que eu falei. Aquela que eu vou e vou pagar, olha só como se... Não, vou pagar o meu dízimo. Não, na verdade, eu estou devolvendo aquilo que Deus já me deu. Eu não vou pagar o dízimo, eu vou devolver. E muitos pagam com aquela dificuldade, vou ter que dar tanto para a igreja. Irmãos, se a gente não der com amor, com alegria, de nada vale. De nada vale. Porque Jesus disse que Ele quer que o crente seja quente. Porque se for morno, ele vai ser vomitado da boca do Senhor. Então, quando eu vou devolver o meu dízimo, eu tenho que devolver com alegria, porque eu sei que Deus é o provedor da minha vida, que é Ele que faz com que eu esteja onde eu estou,
que é Ele que me leva para onde Ele quer que eu vá. Afinal, disse Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas Jesus que vive em mim. Será que nós todos podemos falar isso? Então vamos aqui seguir a lição, está num modelo diferente, né? Eu não quero perder muito o fio da meada, o tempo é curto, e vamos lá. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, como eu acabei de falar. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha, como está em 2 Pedro 2 e 3. Passando adiante. Aí nós vemos lá o pastor ou o pregador, um cofre, isso é bem interessante, né? Porque aí nós vemos que existem realmente igrejas, principalmente neopentecostais, onde a troca, a barganha é uma coisa correta para eles. Faz parte da vida deles. Mas isso é um ensino errado da palavra de Deus. E nós vemos muita gente saindo realmente machucados. Esse tipo de pregador está fazendo um serviço para o inimigo e não para o reino. Porque as pessoas saem tão magoadas que se afastam de Jesus porque aprenderam de forma errada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque para que haja mantimento e também jatinhos, mansões, BMWs, templos de Israel, como tem em São Paulo. É brabo, irmãos. Nós temos que ter uma visão do reino e não uma visão carnal. Técnicas de arrecadação de fundo, pode voltar, irmão. Técnicas de arrecadação de fundo são usadas para explorar os incautos mais pobres. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Logo que eu entrei na igreja, eu participei de um congresso de missões, na Charlau, e teve uma coisa que realmente eu achei estranha, depois eu acabei falando com o pastor Albertino sobre isso, que veio o pastor, que veio pregar, e aí eles estavam conversando entre eles, eu estava junto, porque eu fui responsável de buscar esse pastor no aeroporto e conduzi-lo, e daí na hora de tirar o dízimo e as ofertas da última noite, não, deixa que eu faço porque eu tenho as técnicas para arrecadar mais. Irmãos, ali botou tudo a perder. As técnicas para arrecadar mais. Será que é isso que nós temos que fazer como igreja? Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Nós temos que ter zelo. Nós temos que ter temor, tremor pela palavra de Deus. E isso a gente tem notado que em alguns lugares tem sido realmente complicado. Mas nós, como o irmão Luciano falou, que estamos alicerçados na rocha da nossa salvação, em Jesus Cristo, nós sabemos disso. E nós temos essa verdade, que é a verdade de Jesus, da sã doutrina. Passando adiante. Através das mídias, pessoas não são abordadas a toda hora com mais pedidos de apelos de dinheiro. Deus deu, doe. Deus te dará o cêntuplo. O cêntuplo é interessante. É possível assinar uma garantia de satisfação ou de dinheiro de volta, já que é uma negociação, é um contrato. Então, quem está dando pode dizer, vem cá, mas e se não der certo, como é que vai ser? Ah, se não der certo, morreu, né? Mais ou menos isso. Então, pode ver que esse tipo de negociação não faz parte da vida em Cristo, não faz parte do reino de Deus. E nós temos que nos afastar disso. Nós temos que buscar a verdade, que é Jesus Cristo. Nós temos que buscar o caminho estreito e apertado, que é o caminho da salvação, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A promessa sempre é a mesma, de tudo o que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Nós temos que nos policiar. O que nós viemos fazer aqui na igreja? A gente vem para pedir, a gente vem para barganhar, ou a gente vem para agradecer? Quando nós nos ajoelhamos no fim do dia, o que a gente pede?
o que a gente fala com Deus? A gente agradece ou a gente pede mais? Pede. O que acontece se o nosso filho, cada vez que vier falar com nós, só pedir? O que nós vamos achar? Eu criei mal essa criança. Só sabe pedir. Deus muitas vezes deve sentir: eu criei mal esse filho, ele só vem pedir. Nós, como pais, como é lindo quando chega nosso filho, nossa filha, nos dá um abraço: obrigado, pai, por tudo que tu tem feito por mim. A gente, criei bem, meu filho. Nós temos feito isso? Temos dado graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? Porque a pergunta que eu faço: qual é o maior milagre que Deus fez em nossa vida? Muitos vão dizer: porque eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Recebi uma cura. Mas uma cura é uma parte do caminho do maior milagre. O maior milagre é a nossa vida que Deus nos deu, e mais que tudo, a nossa vida que Ele nos resgatou através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o grande milagre das nossas vidas, irmãos e irmãs. Essa é a transformação necessária que nós temos que ter, é a certeza que quando eu vou ao Senhor, devolver com alegria, como símbolo de gratidão daquilo que Ele já me deu. Essa é a maravilha da vida do cristão. Por isso que Deus, na sua palavra, diz que aquilo que para nós é uma verdade, aquilo que para nós é o correto, aos olhos do mundo parece loucura. Quantas pessoas perguntam para nós: mas tu é louco, tu vai dar tudo isso para a igreja? Eu não sou louco, eu sou grato a Jesus Cristo. Mas tu não vê as igrejas aí? Porque aí pega um errado, coloca lá: olha, esse aqui está fazendo errado. Não importa se tem milhares que estão fazendo correto, usando o provimento da igreja para a obra verdadeira do reino. Vejam como é sutil, e isso traz o erro, e nós temos que ter as nossas fundações em Jesus Cristo para entendermos que é um erro e não cairmos nele. Aqui, como eu falei antes, 3 igrejas, uma que traz a cura, outra traz a prosperidade, mas aqui traz a salvação, que fala da salvação de Jesus, está vazia, só uma pessoa entrando. Que tristeza, né, irmãos? E olha que os dias estão demonstrando que breve Jesus voltará. E quantas pessoas estão enganadas? Quantas pessoas estão buscando o erro? E a culpa desse buscar o erro é das próprias pessoas, porque elas não conhecem a palavra de Deus. Aí sim existe a culpa do evangelista, aquele que é o despenseiro da obra, que não prega corretamente, que não fala na hora que tem que falar. Não se pode perder nunca a chance. Nós temos que abrir a boca e pregar essa doutrina sempre. Amém? Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com Ele, então deixa de ser Deus. Olha só. Que falta de temor. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, que surgiu com muita força a partir dos anos 80, ela veio justamente como uma armadilha do inimigo para os dias que vão preceder a volta de Jesus Cristo. E a gente vê que isso está prosperando de uma forma errada, que isso está se multiplicando. Mas nós que conhecemos a palavra, nós precisamos usar toda a oportunidade que tivermos para pregar que Jesus cura, Jesus salva e Jesus batiza com o Espírito Santo. Que esse é o ponto mais importante de estarmos reunidos em assembleia em uma igreja. Amém? Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação.
quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Realmente, às vezes a gente ouve as pessoas falarem, mas eu preciso fazer obras, eu preciso demonstrar. Quando eu faço obras, elas são nada mais do que uma evidência que eu fui salvo pela graça. Quando eu devolvo com alegria o meu dízimo, isso é uma demonstração que eu fui salvo pela graça. E não eu ter que pegar e fazer, não, olha só, vou fazer uma doação para a igreja. Como Jesus falou daquela pobre viúva que foi lá e botou 10 denários no gasofilácio. E ele disse, ali está a maior das ofertas, porque ela deu do que não tinha. Porque aqueles que chegavam ricos, abastados, e largavam dinheiro para que todo mundo visse, eles estavam dando daquilo que sobrava, para aparecer. Inclusive, nosso objetivo, aquilo que nós queremos realmente fazer para a igreja, Jesus diz que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Então, nós temos que fazer as coisas, não para o homem ver, nós fazemos para Jesus, para Deus. O homem não precisa ver, porque o mais importante é que Jesus veja. Assim como a gente ouve muitas vezes, não, pode fazer isso, ninguém está vendo. Como que ninguém está vendo? Deus está vendo tudo. E naquele dia isso será cobrado. Porque não há nada que esteja em secreto que vá ficar em secreto. Tudo vai ser revelado. Tudo. Então nós temos que viver uma vida clara, sem medo de que aquilo que nós vivemos no dia a dia possa ser uma revelação que nós não queremos que seja colocada em público, porque todas as coisas serão trazidas a público. Amém? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, obrigado, irmão, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graças, e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. 2 Coríntios 8, 1 e 4. Então, veja bem, aqui nesse trecho, o que está sendo dito aqui? Basicamente o que eu falei. Que as pessoas, mesmo no meio da tribulação, da dificuldade, da falta, com alegria no coração, vão lá e retornam aquilo que sabem que pertence ao Senhor e não a si. Porque nós, quando fazemos isso, nós estamos fazendo com fé. Nós estamos fazendo com alegria. E nós estamos fazendo com amor. Porque veja que não é na abundância que Deus vai atuar na nossa vida. Todas as coisas, quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que Deus trabalha com nós aonde? Na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, no deserto. Deus trabalha a nossa vida no deserto, porque ali é que nós estamos quebrantados. Ali é quando nós descemos a casa do oleiro. Veja, descer a casa do oleiro. Veja que Jesus desceu de sua glória para estar conosco. Mas muitas vezes nós pensamos, não, eu sou bom demais para descer, eu sou bom demais para ser humilde, eu sou bom demais para isso, para aquilo. Enquanto nós continuarmos achando que nós somos bons demais, nós estamos longe da graça de Deus. Ontem ainda eu estava vendo com minha esposa uma enquete que saiu, nós estávamos comentando, onde a pergunta era a seguinte: você se acha, olha só que pergunta interessante e as respostas. Você se acha digno do reino de Deus? 80% das pessoas disseram que sim. Eu estaria do lado que dizia, não me acho digno do reino de Deus. Porque nós não somos dignos. Nós somos pela graça e misericórdia do Senhor.
Porque quando eu me acho digno, é porque eu não estou olhando a minha realidade pecaminosa. Eu não estou olhando aquilo que o ser humano tem, que é a sua carne, as obras da carne, concupiscência das coisas do mundo. Quando eu me acho digno, eu paro de vigiar e orar. Pedro nos diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar e orar para que nós possamos, no dia do Senhor, pela misericórdia dEle, tão somente dEle, sermos resgatados para a sua glória. Amém? Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, que Jesus verteu na cruz do Calvário. Eu acabei de falar isso, não é? Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A fé que não vem de nós, como está lá em Hebreus 11. É presente de Deus. A nossa fé não é nossa, quem nos dá é Deus. É um dom. O dom da fé. Crer. Crer mesmo naquelas coisas que ainda não são. Crer naquelas coisas que a gente não pode ver, mas nós cremos que elas existem. O Espírito Santo nós não vemos, mas nós sentimos. O vento também nós não vemos, mas nós sentimos. O frio nós não vemos, mas nós sentimos. Assim como o calor. E através da fé, o Deus todo maravilhoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez, aquele que tudo sabe, aquele que está em todos os lugares, pela fé nós sentimos Ele. Amém? Passando ao próximo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Então, quando nós vamos ver, antigamente, no Antigo Testamento, em Israel foi instituído o dízimo como forma de todas as tribos sustentarem a tribo dos levitas, dos filhos de Levi, que eram os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo. Então, eles se dedicavam somente às coisas do templo, portanto, não poderiam trabalhar, não teriam tempo de trabalhar. Então, as outras 11 tribos dariam parte do seu sustento para que essa tribo pudesse se dedicar exclusivamente às coisas de Deus. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, para viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Bom, quando me dizem isso, a primeira coisa, pega o livro de Atos, vai ler o livro de Atos. Que já no comecinho já vai aprender que está com um ensinamento errado. Atos dos Apóstolos demonstra justamente que a igreja do primeiro século, como que ela sobreviveu? Porque assim como o aprendizado que se teve através da lei mosaica, que era uma preparação carnal para as coisas espirituais que viriam a partir de Jesus Cristo, e é assim que realmente o cristão deve entender tudo que está no Antigo Testamento, uma preparação carnal para as coisas que virão a partir de Jesus Cristo. Por isso que ele disse que ele não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. E demonstrar que nós somente seremos salvos pela graça e não por leis. Que sem a graça, sem o Espírito Santo, nós não chegamos ao Senhor. Então é importante nós entendermos que todas as coisas, elas têm uma evolução, um motivo. E assim como nós entendemos que lá na lei mosaica era dado dízimo para que a tribo de Levi, os levitas, pudessem cuidar das coisas de Deus, da mesma forma nós entendemos que a nossa igreja hoje é uma igreja missionária, é uma igreja que vai atrás das pessoas que estão precisando para levar a palavra, mas além da palavra nós temos que levar algo mais. Por que adianta eu ir pregar a palavra para alguém que está com fome? Para alguém que não tem onde morar? Para alguém que está doente?
Para alguém que está passando por grandes problemas, tribulações, sem entender o porquê. E aí vem a igreja do Senhor. Nós vamos fazer isso e nós temos pessoas que trabalham exclusivamente para isso, nós temos templos, nós temos toda uma preparação para realmente fazermos a obra do Senhor. E isso continua como era antigamente, continua nos dias de hoje, não há diferença alguma. Então, aqui, como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Tanto é que a gente está vendo que Abraão foi dar dízimo a Melquisedeque, que representava Jesus Cristo. Voltando outra vez, Hebreus 11, a gente vê a citação de Melquisedeque, que Abraão, pela fé, dizimou. Não é verdade? Pela fé, com alegria, sabendo que tudo aquilo que ele tinha provinha do Senhor. Nós sabemos disso, que tudo que nós temos e somos provém do Senhor? Isso é importante, irmãos. Não somente nós sabermos, como nós pregarmos, nós levarmos a todo aquele que Deus colocar no nosso caminho. Amém? Portanto, a desculpa de que não se devolve dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Só aí nós já derrubamos essa tese, que é uma tese do inimigo. Não é uma tese que veio para fazer algo de bom, ela veio justamente para derrubar a igreja. Aquelas artimanhas que vêm de forma sutil, né? É como aquele inimigo que foi na plantação, e no meio do trigo foi colocando a erva daninha. É ou não é verdade? E isso veio para tentar acabar com a colheita do Senhor. Mas o Senhor das terras, Ele é sábio. Não, deixa crescer junto. Que no dia da colheita a gente vai separar o que é bom, as ovelhas que virão para a minha direita, e essas serão as benditas do meu Pai, como os bodes que serão colocados à esquerda. Malditos que não conheço. Não é isso que a palavra nos ensina? Então nós não temos que julgar o que o outro está fazendo, nós temos que ter certeza que nós estamos fazendo conforme a nossa fé, conforme aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Amém? Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o seu dízimo. O amor ao dinheiro. Aí Jesus diz que nós não podemos seguir a dois mestres. Ou nós seguimos a Deus, ou nós seguimos a Mamon. Em algumas traduções bíblicas, ao dinheiro. Ou o dinheiro é a raiz de todo mal. Quantas pessoas que eram amigas verdadeiras, amigas de uma vida toda, que acabam brigando de forma feroz, por causa do dinheiro. Quantas pessoas têm suas vidas arruinadas por causa do dinheiro? Pensem nisso. Esse mundo, ele é envolvido em todas as maldades, em todas as coisas perversas que nós vemos no dia a dia, por causa do dinheiro. Mas Deus ensinou que o homem, ele será aquele que vai ter algo a partir do suor da sua testa. Ele vai ter que realmente trabalhar para ter o seu sustento. Mas nesse meio termo há pessoas que pensam, não, por que eu vou trabalhar se tem outro trabalhando por mim? E aí as pessoas começam a tratar o seu próximo com maldade para que esse sustente a sua vida, para que alguém trabalhe para os outros. Daí vem as desigualdades, enfim, tudo aquilo que a gente vê nesse mundo, né? A grande pergunta que nós temos que fazer sempre para nós mesmos: eu sou digno desse dinheiro que eu estou usurpando? Isso aqui realmente veio através de uma bênção do Senhor? Ou isso veio por outro meio para a minha vida? Isso é uma realidade.
em todos os níveis. Amém? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. É o que eu acabei de falar. Geralmente as pessoas que criam obstáculo ou desculpas para entregar seus dízimos, quando este é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido más discipuladas, ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. E aí nós voltamos naquilo que Jesus nos ensinou. Se queres me seguir, nega-te a ti mesmo. Nega-te a ti mesmo. Carrega a tua cruz de cada dia e venha após mim. Então, para irmos após Jesus Cristo, nós temos que entender que nós temos que nos desapegar dos bens desse mundo, porque os nossos tesouros têm que estar no reino de Deus, porque é lá que nós queremos ir. Aqui, obviamente, é importante, e não vou ser hipócrita, a gente quer ter uma vida com um certo conforto, com uma certa tranquilidade, mas sempre quando nós entramos em conforto excessivo e tranquilidade excessiva, nós nos separamos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Quando a coisa aperta, a gente lembra, não, Deus é que está ali, é Ele, eu dependo dEle. Então, por isso que muitas vezes, nós temos que prestar atenção no que a palavra nos ensina. O povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, atravessou o Mar Vermelho e ficou 40 anos no deserto, para só então chegar à Terra Prometida. Qual é a nossa Terra Prometida? É aqui? Ou é na presença de Jesus? Então nós temos que saber que nós estamos ainda na fase do deserto. E por isso que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E olhai para mim, Jesus venceu o mundo. E nele nós somos vencedores. Então nós temos que aprender a justamente nos desapegar dessas coisas da carne. Negarmos a nós mesmos para podermos após Jesus. Amém? Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Olha que maravilha que Deus está nos dizendo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha que promessa, pessoal. Olha só o que Deus está nos dizendo. Não importa onde tu esteja, a dificuldade que tu esteja, eu não vou te desamparar. Estarei sempre contigo. E essa promessa que nós precisamos ter em nossas vidas. Amém? O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não vão devolver os seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. É uma explicação bem vazia, ou seja, várias palavras para não dizer nada, né? Porque, primeiro, já está no erro de achar que é uma contribuição. Segundo, achar que é algo imposto por homens. Não, isso é gratidão, isso é fé. Isso é uma ação minha com Deus, não é com os homens. Não tem nada a ver especificamente com a igreja, é uma consciência minha, pessoal. Eu estou devolvendo porque eu amo a Deus, porque isso que eu estou devolvendo, Ele já me deu. Estou devolvendo uma parte, estou ficando com 9. Isso é o amor de Deus para conosco. Eu estou fazendo isso com alegria no coração. O que vai acontecer com esse dinheiro depois não importa, eu fiz a minha parte. Quem recebe, sabe o que tem que fazer. Deus vai direcionar. E se não direcionar, naquele dia, quando os livros forem abertos, Ele vai ter que responder sobre isso. Amém? Então, eu não tenho que julgar o que vai acontecer dali para frente. Eu tenho que julgar que eu tenho que fazer a minha parte.
e a minha parte eu sei qual é. Então eu não tenho que achar desculpas. Eu faço ela com alegria no coração. Glória a Deus. Deus está me dando a oportunidade de devolver. Deus está me dando vida, graça, amor e, mais que tudo, uma forma de sustento. Amém? De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Sempre vem aquela, mas saiu o legalismo, né? Não, quero ver aqui na palavra, onde é que está escrito isso. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo ao único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever dessa cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico, como nós falamos anteriormente. Então, Paulo volta a falar sobre isso, dizendo, lá em 1 Coríntios 9:13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Vamos trazer para os dias de hoje. Como é bom, na hora que eu tenho um problema grave, eu poder ligar e ir lá na igreja e falar com o pastor, levar meu problema, minha dificuldade, e eu saber que tem lá um pastor me esperando para me ouvir, assim como a todos aqueles que fazem parte da igreja. Mas para que aquela pessoa esteja lá, naquele local específico, todos os dias, não importando a hora, com o telefone ligado, esperando uma chamada, de quem quer que seja, para atender essa pessoa espiritualmente, essa pessoa vai ter que se dedicar exclusivamente a isso, né? É ou não é verdade? Esse local onde essa pessoa vai estar tem um custo, esse telefone tem um custo, todas as coisas têm um custo. Essa pessoa tem uma família para sustentar. Essa pessoa tem uma vida para levar. De onde que sai tudo isso? Tudo isso sai do dízimo e da oferta, que acontece mensalmente, porque, assim como se diz antes, eu dou quando eu quero. Então tá, tudo bem, eu vou pagar o aluguel quando eu quero, vou pagar a luz quando eu quero. Não, tem data. A nossa vida, ela é assim. Nós temos que ter essa certeza. Amém? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele o usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Hoje eu estou com vontade de comer, então hoje eu vou comer. Não, amanhã eu não vou comer porque eu não estou a fim de comer. Hoje eu vou dormir numa casa porque eu estou com vontade de dormir numa casa. Não, mas amanhã eu não vou porque não preciso de casa. É assim que a gente vive? Não, né? É importante nós termos essa visão. Que as coisas são contínuas. Assim como nós queremos diariamente ter uma vida constante, nós sabemos que as pessoas que estão ali à disposição na igreja para nós também têm essa necessidade de vestir, de se alimentar, de viver. E elas estão exercendo o trabalho do reino. E é para isso que nós todos devolvemos com gratidão. Para que tenhamos sempre, quando necessário, alguém que possa nos ouvir, orar conosco, nos visitar, ir nos hospitais, junto com a igreja, resolver o nosso problema. Amém? A doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e provedor.
primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Do Deus é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, como está no Salmo 24, 1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos 17, 24. Tudo o que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha possuir. Isso aqui é uma certeza importante que nós temos que ter. Todas as coisas, como eu falei lá no início, que nós temos, somos ou vivemos, é graça do Senhor, é misericórdia. Sem Ele, nós não conquistamos nada. Aí, muitas vezes, já me perguntaram, tá, tudo bem, mas tu aí, cristão, tá orando todo dia, tá lendo a palavra, tá seguindo o caminho, mas, pô, cara, tá sempre com dificuldade, tá sempre numa batalha. Glória a Deus que eu estou sempre numa dificuldade, estou sempre numa batalha, porque eu sei que ali eu tenho Jesus comigo. E quanto mais eu sou provado, é porque Deus sabe que eu posso ser provado. Deus nunca vai dar uma provação maior que a nossa capacidade. Porque Deus, quando nos dá provações gigantescas, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de enfrentá-las. Quem me conhece aqui sabe as provações que eu já passei. Eu vou dizer para vocês, a maior delas, perder uma filha. Sidemar teve no hospital. Ele viu pelo que nós passamos. Mas nós estamos aqui, firmes na fé e felizes que a nossa filhinha já está na glória, nos esperando. Que é lá que nós queremos estar juntos. Ela veio dar um sopro de alegria para nós. Foi uma permissão de Deus por 10 meses. E eu sou grato a Deus por esses 10 meses. E logo em seguida nos deu um presente, Giovana. Que significa? Agraciada por Deus. Olha só que maravilha como Deus é. Deus nunca dá uma prova maior do que nós possamos resistir. E sempre quando Ele dá uma prova, Ele está do nosso lado. Porque Ele está dizendo, eu jamais deixarei. Jamais te desampararei. Então esse é o Deus que nós, com alegria, devolvemos uma pequena parcela daquilo que Ele já nos deu. Por isso que é importante dizer, nós não pagamos o dízimo, nós não contribuímos com o dízimo, nós devolvemos com alegria e com amor, porque Deus já nos deu muitas vezes mais. Amém? Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. Outra coisa importante, esses dias uma pessoa me perguntou, mas aí, tia, tu vai na igreja, tu fala de Deus toda hora, mas tu trabalha o dia inteiro numa empresa e ainda de noite vai fazer Uber. E eu, glória a Deus que Deus me dá essa oportunidade. Porque não só estou fazendo algo para melhorar o meu dia a dia, como também tenho uma grande oportunidade de ir lá fazendo Uber, pregar a palavra de Deus para pessoas que eu jamais viria se não fosse estar dentro do meu carro, recebendo pessoas. E eu recebo todas elas escutando louvores. E aí abre a porta. Então, para mim, não é um problema ter que trabalhar 2 turnos. Sim, é graça e misericórdia de Deus na minha vida. Porque Deus está me dando a oportunidade de poder conquistar aquilo que Ele vai me prover através do meu trabalho, me dar as ferramentas, mas também uma oportunidade de pregar a palavra de Deus para mais pessoas. E é assim que nós temos que ver as coisas. Porque Deus é bom o tempo todo. Amém? O homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Este fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs o homem para cuidar dele, como está em Gênesis 2:15.
E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Veja que nós somos despenseiros. Nós somos mordomos. Então, tudo aquilo que nós temos pertence a Deus. E Deus permite que nós possamos usufruir. Esse é o ponto importante que nós temos que ter em nossas mentes. Deus é tão bom que Ele nos dá a possibilidade de administrar as coisas dEle. Olha só quanta misericórdia. Mesmo nós não sendo dignos de estarmos na presença de Deus. Mas pela misericórdia e amor que Ele tem por nós, Ele nos permite fazer isso. Para compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus, como está na 1 Coríntios 4:1. Somos dispenseiros, não somos donos, que eu acabei de falar. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimente o cuidado e o zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Veja que Jesus, lá no Sermão do Monte, diz que nós não devemos estar preocupados com o que nós vamos ter que vestir, com o que vamos comer ou onde vamos habitar. Mas que nós temos, basicamente, que em primeiro lugar em nossas vidas, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso principal objetivo de vida, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que todas as demais coisas Ele nos acrescentará. Porque Ele é um Pai de amor. E se nós, que somos pecadores, errados, buscamos dar ao melhor aos nossos filhos, quanto mais o Pai, que é perfeito e que é amor. O que Ele vai buscar dar para os seus filhos? Esse é um ponto importante, né, irmãos? Somos dispenseiros, não somos donos. Olha só. Somos dispenseiros, mas não somos donos. O que eu acabei de falar aqui. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E é nessa certeza que nós temos que olhar e cuidar que aquilo que nós fazemos, façamos com amor e com alegria. Cuidando que nós estamos seguindo a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Não nos preocupando com o que vai acontecer na continuidade, mas sim nos preocupando que nós estamos fazendo a nossa parte. Amém? Seguindo adiante. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Como está em 1 Coríntios 6:10. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Falei lá no início da aula, né? Quantas coisas e perversidades nós vemos acontecerem no mundo por conta do dinheiro. Conclusão. Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Em outras palavras, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Gostaria de passar, desculpe o atraso, passei 4 minutos, passar então a conclusão, o fechamento da nossa escola bíblica de hoje,
ao nosso líder, Sidemar, nosso pastor aqui local. Um irmão aí que a gente aprendeu a amar bastante nesses vários anos que nós estamos juntos aqui.